você aí do outro lado. Meu nome é Lucas Mendes e esse é o Pendurado na Estante. Seu podcast semanal com as melhores dicas literárias, indo de lançamentos até clássicos da literatura, dos quadrinhos e dos mangás, em 10 minutinhos ou mais. Então galera, a gente tomou uma pausa depois do episódio de Chainsaw Man, que foi bem longo, e do Halloween, e eu estou muito na corrida do TCC, e tá sendo complicado manter o podcast vivo, mas, todavia, entretanto, o carinho de vocês, o engajamento de vocês e a presença de vocês é o que faz este jovem, entre aspas, porque eu me sinto um velho, continuar. E em outubro eu tinha uma programação que a gente conseguiu cumprir. Em novembro eu não sei se eu vou conseguir fazer o que eu queria fazer originalmente. Então eu vou separar esse retorno do podcast para falar de alguns lançamentos desse ano, que a gente não falou tanto dos lançamentos que eu queria fazer. Então eu vou tomar esse comecinho aqui do mês para trazer eles para vocês, porque tem umas coisas bem legais que saíram esse ano, que saíram alguns meses atrás, talvez até mesmo esse mês. Vamos ver como vai ser. E o primeiro livro que eu quero trazer agora é uma das minhas leituras favoritas desse ano também. Eu tive muita leitura boa, nossa! E é uma fantasia também, mas é uma fantasia bem diferente do que eu estou acostumado, digamos assim, a ler. Esse livro definitivamente não é uma leitura para jovens adultos, eu diria que isso é uma fantasia adulta, não só pelo conteúdo que ela tem, mas pela própria linguagem, pelo próprio jeito como ela posiciona os personagens e como isso expande, etc, etc, etc. Bom, esse livro aqui ele é um lançamento muito aguardado aqui no Brasil. Ele foi eleito uma das 100 melhores fantasias de todos os tempos, segundo a revista Time. Ele saiu originalmente nos Estados Unidos em 2018 e o nome dele, sem mais delongas, é o famigerado A Guerra da Papoula, ou se você está, infelizmente, envolvido com o Book Twitter, com o Twitter literário, você conhece como The Poppy War. Bom, mas vamos lá. Sobre o que fala o famigerado A Guerra da Papoula? Então, ele se passa em um universo alternativo, inspirado na história militar da China. E basicamente começa assim: a guerra está no coração do Império Nicara, e o ópio corre em suas veias. No passado, os heróis que formaram a Trindade uniram a nação contra a poderosa Federação de Mugen, e acreditava-se que eles caminhavam entre os deuses. Décadas depois, a paz reina, mas há boatos de que a Terceira Guerra da Papoula pode estourar a qualquer momento, e a academia militar mais prestigiada do Império prepara seus estudantes, filhos da elite e, inesperadamente, uma órfã de guerra. Obrigada a se casar com um homem asqueroso, a jovem Rin fez de tudo para reescrever o próprio destino. Estudou para o exame imperial por pura teimosia e, quando conseguiu uma vaga na academia, acreditou estar salva. Mas ela logo aprende que uma garota de pele escura, vinda de uma província pobre, não vale nada naquele lugar. Hostilizada por professores e colegas, Rin treina com afinco. Com a ajuda de um mestre excêntrico e substâncias psicoativas, ela passa a cultivar poderes xamânicos e acessar a força incandescente de uma deusa vingativa, a poderosa Fênix. Quando o conflito com o país vizinho eclode, Rin entende que para ganhar a guerra, talvez tenha que perder sua humanidade. Então, esse livro, ele foi uma experiência muito interessante, por muitos motivos. Segundo, eu tenho tentado buscar ler histórias de fantasia que não fossem centradas naquele eixo eurocêntrico que você sempre vê em todo o campo. E esse livro, eu acho que ele é uma porta de entrada perfeita para quem quiser abrir sua cabeça e ler um livro que não seja só, enfim, o que sempre é o livro de fantasia hoje em dia. Não só pela ambientação que se passa nessa versão alternativa da China, baseando no conflito com o Japão, no caso aqui a Federação de Mugen, uma federação militar, mas eu sinto que, principalmente pelo jeito como os acontecimentos são propostos no livro.
O livro ele é dividido em 3 partes e é como se você ganhasse literalmente os eventos de uma trilogia toda em um livro só. Porque o livro começa com a Rin, com 16 anos, batalhando, estudando, fazendo basicamente uma versão mais agressiva do Enem para entrar nessa academia militar. E o livro, ele vai longe. Tipo, esse livro ele tem mais de 500 páginas, creio eu. Então ele vai longe para te mostrar todos o percalço dela, os treinamentos, como ela conhece o cara que vai se tornar o guru dela, o mestre dela, como ela vai desenvolver esses poderes xamânicos, o uso das drogas, porque são drogas. A papoula é a fonte do ópio, e é através do uso desse ópio que ela entra, canaliza esses poderes sobrenaturais. E eu gosto muito de como isso vai sendo gradual. Tipo, tu vê o crescimento da protagonista e o jeito como a personalidade dela vai se moldando e mudando de uma forma muito boa, muito cadenciada. Tipo, o livro ele não tem pressa, apesar de acontecer muita coisa nele, dele cobrir uma quantidade de tempo que eu não estava esperando ele cobrir. Ele é um livro que ele se mantém sempre num ritmo onde as coisas sempre vão progredindo. Ele faz uns foreshadowings assim, de coisas que vão acontecer e depois ele te dá o resultado disso no momento certo, que é muito legal. Ele trabalha com os elementos, o sistema de magia dele é muito interessante, porque ele é basicamente essa coisa de trocas, sabe, de toma lá da cá, envolvendo os xamãs e as entidades a que eles são ligados. E, cara, esse livro é fenomenal. Fenomenal mesmo. A autora R.F. Kuang, que sei que o nome dela é Rebecca, mas eu não posso confirmar isso agora. Ela é uma escritora nata, sinceramente. O jeito como ela abre a narrativa, o jeito como ela vai te envolvendo na história, como ela vai... Quando mal percebe, tu leu, tipo assim, uma página, só uma página virou 10, e essas 10 páginas viraram 100. Eu fiquei genuinamente impressionado com o jeito como essa autora consegue te envolver na história, te envolver com os personagens. É algo que eu não tava esperando, e foi uma surpresa incrível. Eu tinha muita curiosidade para ler esse livro, porque ele já tinha um grande hype no Twitter, no TikTok, as pessoas falam, nossa, esse livro é ótimo, não sei o que, não sei o que. E eu, particularmente, tenho trauma, porque quem ouve esse podcast sabe que eu escuto e leio coisas que fazem sucesso no Twitter, no TikTok. E fica aquele receio de ser uma porcaria, de ser algo horrendo. E no caso de A Guerra da Papoula, não é horrendo, é excepcional, é genuinamente muito, muito, muito bom. E eu fiquei muito feliz de comprovar isso. A protagonista Rin é uma protagonista muito cinza, muito complexa. Ela tem questionamentos muito importantes em relação tanto ao sistema onde ela está envolvida, tanto quanto ao próprio natureza do conflito, sobre a natureza da guerra, sobre a natureza das coisas ao redor dela. E é muito interessante ter uma protagonista assim. Outros personagens que eu gostei muito são o melhor amigo dela, que eu não vou lembrar o nome dele agora também, porque esse livro já li faz um tempo. Mas ele é uma figura muito interessante porque ele representa muito contraponto racional entre ceder aos valores antigos, digamos assim, a cultura antiga, resgatar isso, e também entre manter a humanidade, que é um questionamento que a própria Rin se faz. Tem o chefe dela, quer dizer, o chefe dela não, o professor dela, que é um cara muito, muito estranho, mas que você entende o porquê ele é tão estranho, e é muito legal ver como isso vai ter um peso gigantesco depois. Tem um interesse amoroso dela, que não é um interesse amoroso, e eu só vou dizer isso agora por causa que isso é um pouco das graças do livro, é você não saber exatamente quando vai ter esse interesse amoroso ou não. Caso vocês ouçam algo, perdão, tem obra aqui perto de casa e tá uma porcaria. Enfim,
Bom, o que mais eu posso falar do livro? A ação dele é incrível. A ação desse livro, ela é muito dinâmica, muito variada, tipo, não existe nenhuma cena de ação que seja igual à próxima cena de ação, especialmente porque o livro ele vai trabalhando os elementos de fantasia de uma forma mais direta depois de um tempo. Algo que eu não tava, assim, esperando, mas é muito interessante que o livro ele realmente ele vai mergulhando mais nesse clima de fantasia, ele vai mais buscando trazer esses elementos e não parece nunca forçado. Não parece que ele só, não, vou meter fantasia aqui e acabou. Não, ele toma um tempo. Ele me lembrou basicamente uma versão boa do live action de Mulan. Vocês lembram daquele live action de Mulan que saiu? Não uma versão boa, que saiu em 2009 e foi produzida na China, mas a versão da Disney de 2020, que é aquele troço. Ele basicamente ele faz o que live action queria fazer, só que ele fez isso anos antes do lançamento e num livro e bom. É isso, sabe? É o grande sonho que nós temos. Então, eu acho que mostra só o quão esse livro é forte. Tipo assim, a ação, como eu falei, ela é dinâmica, ela é cinematográfica, tu sabe exatamente o que está acontecendo, com quem está acontecendo. Não é um livro... também não é uma ação, digamos assim... higienizada, é um livro sujo, é um livro sangrento, tem um alerta de gatilho logo na primeira página do livro, antes mesmo do título do livro, então, que eu acho inclusive muito responsável eles terem colocado isso, porque existem partes nesse livro que são muito gráficas, não em relação à descrição, mas a coisas que acontecem. Tipo assim, ele diz que aconteceu uma coisa muito forte. E eu gostei que o livro teve esse respeito. Cara, enfim, eu não posso dar mais elogios pro livro. Eu diria que se eu desse um elogio, eu acho que o final dele é quer dizer, não dá um elogio, digamos assim, tem uma crítica. Eu acho que o final dele é um pouco corrido. Tipo assim, como acontece muita coisa, o final, ele parece muito... A gente precisa de um gancho para um segundo livro. Então, termina aí. E a autora terminou. Mas pra mim funcionou. Quando eu li, eu achei que funciona. Por causa que realmente o panorama da história muda, a escala das coisas sobe de uma forma incomensurável e a escolha que a protagonista faz é uma escolha que tu sabe que não vai ter um ponto de... Não vai poder... Não tem volta depois daqui. E eu acho que isso abre um panorama muito interessante pro segundo livro e pro terceiro, que fecha a trilogia. Enfim, gente, eu fiquei muito feliz com esse livro. Eu acho que se você ler, você vai amar. E, sério, procurem. Guerra da Papoula. O segundo livro deve sair no Brasil ano que vem. Vale a pena. Queria agradecer de novo a audiência, agradecer a quem tá, todo mundo que tá ouvindo, que tá acompanhando o podcast. Eu sempre fico feliz quando eu ouço alguém falando sobre. Eu sou o Lucas Mendes, esse é o Pedrado na Estante e a gente se vê logo logo.